assistir o culto, nós viemos para prestar um culto a Deus. E quando louvamos com o coração agradecido, isso resulta em alegria ao céu e aos anjos. Então, que o nosso louvor, nossas orações, e mesmo este momento, onde abrimos o coração para Deus falar e transformar, possa alegrar o céu, aos anjos e ao Espírito Santo. Amém? Bom, quero parabenizar o Clube dos Desbravadores, a figura do diretor César, dos demais líderes também, e cada desbravador. Para mim, isso é um ministério extraordinário. Eu estou aqui metido nesta manhã, mostrando as minhas especialidades. O Joel está com inveja, porque eu não tenho tantas coisas, mas o César tem muito mais do que eu, né? Porque eu chego lá também, irmão. Muito bem, mas quem aqui, irmão, quem aqui já foi desbravador aí? Levanta a mão, quem já foi desbravador? Até o Ismael foi desbravador, né? Isso aí. Muito bem. E muitos acabam que conhecem a igreja na fase adulta e não têm essa oportunidade, esse privilégio de poder participar do clube, dos acampamentos, dos camporis, né? E todo esse movimento que é impactante e inesquecível, né? Bom, eu quero refletir um pouco com você nesta manhã sobre um assunto importante, especial e tem a ver também com esse ministério extraordinário. Abra sua Bíblia aí comigo em Deuteronômio capítulo 6. O tema da nossa reflexão é uma preparação para a eternidade. Preparação para a eternidade. Eu me lembro que quando eu era desbravador, lá em Rondônia, na minha terra, eu não ia na igreja, eu só ia no clube, né? E aí, às vezes, né, esses desbravadores são criticados, e têm a sua razão, é verdade, mas a minha família era da igreja e depois se afastou, então eu ia no clube, não ia na igreja. E muitos dizem que, às vezes, alguns irmãos ficam entristecidos, acham ruim, porque tem desbravadores que estão nas fontes, que vão nos acampamentos, vão no clube, mas não vão na igreja. Eu era um desses, irmãos, mas hoje eu sou pastor, olha que interessante, né? Então, nós temos que crer, confiar e ajudar essa gurizada, esse clube, para que eles possam continuar crescendo e avançando. Bom, capítulo 6 aí do Deuteronômio, o tema é preparação para a eternidade. Leia comigo a partir do verso 4, diz assim, verso 4, 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Grandioso Deus, poderoso Pai, estamos com a Tua palavra poderosa em nossas mãos. A Tua palavra que criou os céus e a terra. A Tua palavra que é o Senhor mesmo encarnado. Que esta palavra possa, ó Deus, criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável. Fale conosco, que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você leu comigo aí um texto muito conhecido e extremamente importante. Se você olhar para o capítulo anterior, capítulo 5 de Deuteronômio, você vai reparar que aí Moisés ele repete a lei para o povo de Israel. E esse é o contexto, a lei de Deus, seus ensinos, seus princípios, suas verdades. A verdade que se confunde com o próprio Deus, disse Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vimos na lição da escola sabatina, quando Jesus diz a Pilatos que ele veio para revelar a verdade. E Pilatos não pergunta o que é a verdade, mas antes de ouvir a resposta, ele segue a sua rotina, mas a verdade é o próprio Cristo. E aqui, no capítulo 6, se você olhar o título na sua Bíblia do capítulo 6, o subtítulo na minha diz assim: o fim da lei é a obediência, ou a finalidade da lei é nos conduzir aos pés de Cristo por meio da obediência. E aqui, nós lemos no verso 4, de que Deus é o nosso único Deus, único Senhor. Ele deve ser o melhor, o maior e o principal em nossas vidas, e que devemos amá-lo de todas as nossas forças, né? Assim Cristo resumiu a lei lá em Mateus, nos Evangelhos. Para guardarmos a lei, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e entendimento, e o próximo como a nós mesmos. E se nós amamos esse Deus,
Nós iremos separar tempo para estarmos com Ele. Nós iremos investigar, examinar a Sua palavra para descobrir a Sua vontade, para que assim vivamos de acordo com ela. Se amamos esse Deus, nós iremos conhecer este Deus, iremos falar sobre esse Deus, a nossa vida irá pregar sobre esse Deus. A primeira vez que o povo do caminho, como era conhecido, foram chamados de cristãos, foram por seus inimigos, os gentios, que os denominaram, os chamaram de cristãos porque eles só falavam de Cristo. Eles se reuniam todos os dias para aprender de Cristo. Eles viviam e seguiam os passos de Cristo, e Cristo estava em todos os aspectos de sua vida. Então disseram, eles são os cristãos. Cristo está em sua boca, está em sua mente, anda com os pés deste mundo, mas com os olhos nos céus. Eles são cristãos. Eles foram conhecidos não pelo nome, mas receberam o nome porque cristãos era a sua vida, era o seu comportamento. Às vezes, o Dr. Rodrigo Silva usou uma expressão assim, olha, que os jovens de hoje são especialistas em muitas coisas, em muitas culturas irrelevantes, culturas inúteis. Conhecem de filmes, desenhos, mas não só os jovens, mas nós de maneira geral às vezes conhecemos de filmes, de futebol, de jogos, podemos dar uma aula sobre isso. Mas quando se fala de Cristo, há pouco conhecimento, há pouca convicção. Tem água, João? Traz aqui, João, coloca aqui para mim, por favor. Isso aí, João. Obrigado. Vou acabar, eu te aviso que você carrega. Uma vez eu ouvi um evangelista, lá quando eu estudava na faculdade, tinha um evangelista, falei assim, rapaz, é evangelista, ele faz evangelismos aí. E uma vez eu estava numa rodinha assim, e ele estava lá falando bastante, e eu fiquei curioso para saber o que ele falava. Ele era um evangelista, conhecido como evangelista, eu me aproximei para ouvir o que ele poderia falar ali, algum conhecimento, alguma experiência, mas eu me frustrei, porque os minutos que eu ali fiquei, ele só falava de futebol, de times da Europa, de jogadores, de transferências, de janelas. E ele falou, e aquilo ficou claro, o profundo conhecimento que ele tinha na área do futebol. Aquilo, só dele falando, dava para perceber que ele gastava horas do seu dia, aprendendo, assistindo, conversando e assim por diante. Eu falei, como ele pode pregar sobre Cristo? Será que sobra tempo para ele poder aprender de Jesus? Então, irmãos, cristãos, nós vamos ser reconhecidos pela nossa vida. E aqui diz, verso 6, que esta palavra, irmão, a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo, deve estar em nosso coração. E devemos inculcá-la aos nossos filhos. Devemos ensiná-las em nosso lar. O nosso lar deve ser uma extensão do céu, um local de aprendizado, um local de discipulado. Porque o mundo, falamos isso e concordamos, de que o mundo está perigoso. Muitos que não têm filhos pensam assim, mas eu não sei se eu vou ter filhos porque o mundo está perigoso. Está mesmo, cheio de muitas más influências. Temos que entender que nossos filhos, eles irão receber a influência deste mundo. E temos que prepará-los, como eu falei no sábado passado na apresentação, como Joquebede fez com Moisés, preparou ele para enfrentar o reino das trevas que estaria diante dele no reino ou nos palácios egípcios. E eu devo inculcar isso aos meus filhos, em mim, na minha família. Olha o verso 8. Essa verdade deve ser atada como sinal ou selo. Aonde, irmão? Na mão e na fronte. Na mão e na mentalidade. Lembra que a marca da besta, lá em Apocalipse, é colocada onde, irmão? É sobre a mão e sobre a fronte. A marca de Deus e de Satanás é colocada nos mesmos lugares. Não há como ter duas marcas. Ou eu sou marcado por Deus, ou marcado pelo inimigo. Cristo diz, não há como servir dois senhores. As minhas atitudes, a minha obediência que eu presto, ela resulta em uma marca que eu recebo. Não é um carimbo na testa, não é um chip. As mãos têm a ver com as nossas obras, com o que fazemos, com o nosso comportamento. A mente tem a ver com a nossa escolha, decisão, com a fé que temos. Aquilo que Deus tem colocado em minha mente, me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido da verdade da palavra, ela resulta em minha ação, em meu comportamento. Se Cristo habita em minha mente de modo que gere um reflexo em meu comportamento, é porque eu tenho a marca de Deus, do Espírito Santo.
A marca do Espírito Santo, ele nos sela para a eternidade. E o Espírito Santo, ele é visível, irmãos, através das nossas ações, da nossa vida, das nossas atitudes. E esta é a marca de Deus, é a lei que tem que estar marcada nos umbrais de nossa porta, em nossa casa, em nosso lar, em nossos filhos, em nós mesmos. Vivemos no limiar da eternidade. Não podemos, irmãos, acordar pela manhã como se Deus não existisse. Não podemos acordar pela manhã e despedir nossos filhos para a escola, para as atividades, sem entender que estamos vivendo um grande conflito. Paulo nos disse: lutamos não contra pessoas, lutamos contra demônios que estudam a característica humana, a mentalidade humana e dos jovens. Irmão, sabe qual é a segunda maior causa de morte nos jovens? É o suicídio, irmãos. A primeira maior causa são acidentes, imprudência, trânsito. A segunda é o suicídio. Satanás tem feito passeatas e tem mostrado para o mundo as suas ações. Os demônios têm trabalhado bastante e exaltado a sua obra. E às vezes nós, cristãos, estamos nas calçadas, com os braços cruzados, olhando o desfile dos demônios, mostrando suas obras. Cristo, quando esteve neste mundo, ele atormentava os demônios, que fugiam quando ele se aproximava, que batiam em retirada. Cristo quer filhos e filhas que atormentem os demônios, atormentem com suas orações, atormentem com um lar onde a palavra é inculcada nos filhos. Este clube, irmãos, nasceu no coração de Deus, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, mas esse clube tem 74 anos de existência. São mais de 2 milhões de desbravadores no mundo que carregam em silêncio e devem ser a luz para o mundo. Veja, o clube, ele tem instrução, informação, aprendizado. Ele também tem uma prática que expressa aquilo que esses jovens aprendem. Mas além da teoria e da prática, tem a praxis. A praxis é os dois mesclados. É o que a verdade resultando no comportamento. Eu aprendendo, entendendo e vivendo. E essa verdade, essa teoria, transformando a minha vida, se expressando em meu comportamento. Porque não adianta eu conhecer a verdade. Cristo, ao falar para os judeus religiosos, com palavras duras, ele disse que eles eram filhos do diabo. Já pensou? Se alguém falar isso para mim, eu vou ficar muito chateado, meu irmão. Eu vou ficar muito revoltado, filho do diabo. Né? Ele falou isso para alguns religiosos, muitos religiosos. Ele falou assim: vocês, é porque Satanás, ele conhece a verdade. Ele morou com Deus, ele habitou no Monte Santo, era um querubim que convidou. Sabe o que é o querubim que convidou, irmão? Lembra da Arca da Aliança? O que tinha em cima da Arca da Aliança? 2 querubins de ouro, 2 querubins cobridores. Aquele era um tipo do que há no céu. E quem foi um daqueles 2 querubins que estavam ali no lugar santíssimo, na presença de Deus, onde a Shekinah se manifestava? Lúcifer, querubim cobridor. Ele conhece muito mais do que nós. Conhecemos de ouvir falar, ele conhece porque ele viu. Mas apesar de conhecer a verdade, ele não vive esta verdade. Assim Cristo disse para os judeus: vocês são filhos do diabo porque vocês conhecem a palavra, mas não vivem ela. Que coisa forte, não é, irmãos? Que coisa forte, que palavra forte. A missão dos pais deve ser viver esta verdade e ensinar para os filhos, não só através das informações da cognição, mas através da prática de uma vida de fidelidade. E neste clube, os jovens, adolescentes, crianças, eles estão a aprender sobre Cristo. Olha que interessante, irmãos. Olha que discipulado magnífico. Às vezes uma pessoa vem para a igreja, se batiza, mas às vezes ela não é abraçada pela família da igreja de maneira completa, se sente sozinho. Às vezes ela falta um dia ou dois, um culto ou outro, e ninguém vai visitá-la. Ninguém vai lá para ensiná-la. Às vezes ela se batiza, e depois do batismo, às vezes as abandonamos. O estudo é feito antes do batizou, acabou o estudo. Mas para o Clube dos Desbravadores, não. O estudo é sistemático. É toda semana. Tem a classe bíblica semanal do clube. Estudam o Apocalipse, Daniel, a palavra de Deus. Eles praticam essa verdade. Eles têm o grupo, são as unidades. É a mesma idade, a mesma mentalidade. Tem seus líderes, tem os capitães das unidades.
unidades. Tem os conselheiros, convivem uns com os outros, fortalecem uns aos outros, vão nos acampamentos. Como um grupo unido, eles treinam, se fortalecem para participar de gigantas e ganham prêmios. Isso os motiva. Há discipulado mais eficaz do que esse? A forma de aprender e ser transformado mais eficaz do que esses ministérios, Desbravador e Aventureiros? Satanás não está de braços cruzados, ele procura atrapalhar esse ministério. Por isso a igreja precisa dar esse apoio. Seus filhos, seus netos estão nesse clube. Hoje tem filmes, séries, e muitos jovens estão imersos nisso aí. E estas coisas, músicas, têm uma capacidade enorme de moldar comportamento. As músicas alteram a química do nosso cérebro e às vezes, por vezes, ditam comportamentos e escolhas. Mas o clube é uma poderosa ferramenta que ligará a mente desses jovens ao céu e a Deus. Eu quero ler a última passagem para a gente ir para o final, que é Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, abre aí. Uma história que você conhece. Eu quero ler 3 ou 4 versos ali. Daniel capítulo 3. Ananias, Misael e Azarias, sua cidade foi devastada, queimada, foram presos, levados como escravos, 5 meses de caminhada, sendo puxados como escravos em meio ao deserto, de Jerusalém até Babilônia. Esses adolescentes, 15 a 17 anos, eles foram para a Babilônia, e eles então foram submetidos a muitas influências demoníacas em relação à alimentação, à espiritualidade, a tantas coisas. E no capítulo 3 é aquela prova de fogo que você conhece a história. Eu quero só ir para o verso 15 ali, vamos ler o verso 15 ao verso 18. Diz assim, capítulo 3 de Daniel, verso 15, diz assim: agora, pois, estáis expostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha agora essa parte final que Nabucodonosor fala para esses jovens. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, você conhece a cena, a fornalha superaquecida, milhares foram convocados, toda uma nação, todas as nações que estavam sob o poder de Babilônia, na planície de Dura, milhares de pessoas, milhares de judeus israelitas. A fornalha era o apelo para aquelas pessoas: ou se prostrem e adorem a estátua, ou serão lançados na fornalha. Quando a orquestra tocou, eles se prostraram, menos Daniel não estava ali, estava viajando em outras províncias, mas aqueles 3 jovens ficaram em pé e se destacaram em meio à multidão que estava prostrada com o rosto no chão para este mundo. Nabucodonosor se chamou à frente e os desafiou. Eu quero ver agora quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. E aí, olha as respostas. A resposta desses jovens, verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Olha a resposta: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha, rei, eu nem preciso te responder, rei, porque você sabe, você conhece. Capítulo 2, você conhece a história, a visão, a revelação de Deus. Ó rei, eu nem preciso te responder porque você conhece, mas você é um rebelde. Você não aceita que Deus é o soberano desse universo. Mas eu vou te responder, verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu não conheço esse texto, para mim é impactante. Isso aqui é um texto que nos mostra o que é fé de maneira prática. Olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar das tuas mãos e desse fogo, eu não tenho dúvida disso. Aqueles que parecem ali moribundos, poderiam estar amedrontados, são eles que com confiança, com ousadia, olham para aquele monarca
olhar a sua convicção e sua resposta faz tremer os joelhos do maior monarca daqueles dias. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, morreremos fiéis. Isso é fé, irmão. Fé, a nossa fé não deve depender de milagres. A nossa fé depende unicamente de Deus e confiarmos nele, independente do que aconteça. Está difícil a sua vida? Tem dificuldade? É no trabalho, é na família, são brigas, são confusões, é escassez, é enfermidades. Eu sei disso, irmão. Nós vivemos um grande conflito, mas aqui há também um conflito acontecendo. Há um fogo, há uma fornalha acesa, há um decreto de oração e de morte, e eles são usados. Então, irmãos, nós não somos justificáveis ou desculpados por sermos infiéis, mesmo em contexto complicado ou difícil. Aqui estão esses jovens. O rei Nabucodonosor, você pode até nos matar, mas o Senhor não tem poder para nos tornar infiéis. Morreremos fiéis. O seu todo poder é impotente diante da nossa verdade, da nossa fé e dos nossos princípios. Irmãos, jovens como esses impactariam o mundo, mas que grande escassez temos de jovens e de irmãos e filhos e filhas de Deus convictos dessa verdade, que vivem isso. Irmãos, indo aqui para o final, pensamos aqui. Aqueles jovens, eles não passaram a ser fiéis naquele momento, naquela grande prova. Aqueles jovens foram fiéis no pouco, no dia a dia. Quando eles foram acusados, a acusação era a seguinte: olha, rei, eles nunca serviram a teus deuses e não se prostraram diante da sua estátua. Eles eram homens de negócios ali dentro daquela província babilônica, mas nunca se prostraram, nunca cederam à tentação. Foram fiéis no pouco. Alguns raciocinam assim: não, eu estou vivendo de maneira meio infiel agora, mas quando sair um decreto dominical, quando as convulsões começarem a acontecer, quando eu perceber que o fim está chegando, aí eu vou largar tudo e eu vou ser fiel a Deus. Irmão, não vai, não se engane. Assim como somos hoje, o seremos no dia da prova. Porque se nos prostramos diante das dificuldades menores do dia a dia, nos prostraremos diante da grande prova. Eu queria ler com você, que você prestasse bastante atenção nesse texto aqui, inspirado no livro Patriarcas e Profetas. Diz assim, presta atenção. Ao comentar esta passagem, a mensageira diz assim: foi sua conscienciosa observância das ordenanças da Santa Escritura que nos dias do ministério do profeta Jeremias proporcionou a Daniel e aos seus companheiros oportunidades de exaltar o verdadeiro Deus perante as nações da terra. Irmãos, quando que esses jovens foram forjados? Quando esta fé, mais forte do que a morte, foi construída, foi forjada? Quando eles eram crianças. Na época do profeta Jeremias, e a nação do povo de Deus, os israelitas estavam apostatados, abandonaram a Deus. O profeta pregava, a maioria não ouvia, perseguia o profeta, mas havia lares dentro daquele povo de pais que pegavam as palavras dos profetas, se alimentavam delas e davam aos seus filhos. E esses jovens aqui, Daniel e seus amigos, foram forjados antes da prova. Foi porque seus pais inculcaram neles a vontade de Deus, a sua lei, a sua verdade, porque seus pais foram exemplos de fidelidade, porque o seu lar era uma extensão do céu. Eu já falei isso aqui, devo ter falado. Aquele grande nadador, Michael Phelps, recordista de medalhas olímpicas, ele treinava em seu ginásio. Havia uma grande frase a qual o motivava diariamente. Dizia assim a frase: quando o dia da prova chegar, o tempo de preparação já passou. Hoje é o tempo de preparação. Se hoje eu não vivo aquilo que Deus almeja de mim, eu não viverei quando a prova vier. A instrução que essas crianças hebreias haviam recebido no lar de seus pais fê-los fortes na fé.
e constantes no seu serviço ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, nossos filhos têm que estar servindo a Deus. Esses jovens foram forjados enquanto a lei de Deus, sua palavra, os alimentava diariamente, enquanto eles, mesmo crianças, serviam a Deus. Serviam a Deus. A fé dos cativos hebreus foi provada ao máximo, diz a revelação, foi ao máximo provada, mas aos que tinham aprendido por sua confiança nas promessas de Deus, verificaram que estas eram todos suficientes em cada experiência por que foram chamados a passar. As Escrituras provaram-se-lhe ser um guia e um unguento. Irmãos, nós somos falhos, somos pecadores. Eu conheço as minhas fraquezas. No último sermão que eu preguei aqui, eu mencionei um pouco sobre isso. E Deus me chamou para ser pastor, primeiro para me salvar. Antes de pregar esse sermão aqui, eu tive que estudar a Bíblia. Eu faço visitas, visito as pessoas, os lares, nós estudos bíblicos. Estou envolvido nos ministérios da igreja. Isso é uma forma de Deus me salvar. Se você não tem tido uma vida ativa de serviço a Deus, irmão, você se colocou em um ambiente muito perigoso. Eu me recordo de um casal, anos atrás, em outro local, muito cristão. E esse casal, eles tinham muitos dons e talentos, para advogada, professor. E eu lembro que eu pregava, eles vinham na igreja aos sábados. E eu pregava, e eu percebia que eles prestavam atenção no sermão. E eu ofereci a eles uma visita. Eu queria que eles pudessem nos ajudar na igreja, que eles pudessem abraçar a causa, serem líderes. Mas eles assistiam o sermão e iam para casa. Eu os acordei na porta e falei assim: irmãos, eu queria visitar vocês, queria conversar com vocês. Eles eram jovens. Quem sabe um dia, pastor, estamos meio ocupados, quem sabe um dia, tá certo? E aí eu ia pregar, eles estavam lá, e eu mandei mensagem: não, pastor, estamos um pouco ocupados, quem sabe mais para frente. E eu não consegui visitá-los. Eu fiquei alguns anos ali. E eu tentava conversar com eles, visitá-los, pregava algumas mensagens e olhava para eles, para ver se Deus tocava no coração deles, porque eles precisavam ter uma vida ativa com Deus, se envolver, e não somente serem espectadores. Mas, irmãos, tentei fazer de tudo, mas eles continuaram seguindo a sua rotina de vir aos sábados, assistir o sermão e voltar para casa, sem nenhum envolvimento na igreja, sem aceitar nenhum convite para receber uma visita, para se envolver na obra de Deus. Irmãos, nós precisamos, no limiar da eternidade, em tempo de paz, permitir que Deus transforme nossa mente e nosso coração. Porque quando vier as lutas e as tempestades, o tempo de preparação vai ter passado. Assim como eu sou hoje, eu serei no dia da prova. Se eu tenho me prostrado às tentações, ao ambiente, eu vou me prostrar diante das grandes provas que vão surgir. O Apocalipse revela que uma estátua será levantada, decretos de adoração e de morte serão novamente promulgados. E sabe o que a Bíblia também revela? Que a maioria dos que estão aqui hoje irão abandonar os caminhos de Deus. A maioria dos que estão agora nas fileiras de Deus deixarão essas fileiras quando a tribulação começar. Mas também diz que haverá uma multidão de pessoas lá fora, incontáveis, que vão abraçar essa fé e vão terminar essa obra. O meu apelo a você e a mim é que nós façamos parte deste povo, nós, a nossa casa, o nosso lar, nossos filhos, que façamos parte deste povo que terminará a obra de Deus. Não importa, irmão, mas tem esse problema. Irmãos, a Bíblia revela de que meus parentes vão me entregar nas mãos dos meus inimigos para ser preso. Os meus irmãos de igreja vão me trair. Se a sua fé depender de pessoas, você vai se prostrar, irmão. Eu vou me prostrar. A minha fé depende de Cristo, o que Ele fez por mim. Se irmãos me magoarem, mentirem para mim, não me visitarem, isso não deve ser justificado
justificativa para que eu seja infiel a Deus e abandone seus caminhos. Cristo disse que eu deveria seguir os passos dele, e não do pastor, e não do ancião, e não do meu irmão amado. Então não há desculpa, irmão, me perdoe, mas não há justificativa. Cristo é o meu guia, é o meu modelo, e todos que serão salvos serão aqueles que estarão seguindo os passos do Cordeiro, onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá. Eu queria fazer um apelo a você nesta manhã. Eu sou pecador, nós somos pecadores, somos falhos, confiando no poder de Deus, em seu Espírito, e não em nossa capacidade. Eu queria perguntar a você, se você quer se unir comigo em oração, para suplicar a Deus, para fazer de nós filhos fiéis. Para o Senhor, o Senhor conhece a minha vida e conhece as minhas falhas, e eu quero que a Tua palavra seja gravada em meu coração. Eu quero inculcá-la em meus filhos, na minha família. Eu quero que meu lar seja uma extensão do céu, pela Tua graça e Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, por Tua misericórdia. Quem quer orar por fé, irmão, nesta manhã? Amém. Vamos louvar. Temos uma mensagem musical. E ao longo dessa mensagem musical, permita que Deus fale no seu coração. No final vamos orar. Eu lembro quando milagre eu pedi, com pouca fé sem eu ainda me lembro do milagre eu pedi, com pouca fé sem eu temi, e hoje eu posso ver muito além do que eu pensar. Tantas bênçãos pra contar.
está, feche seus olhos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Ó Deus, estamos aqui neste grande hospital porque reconhecemos as nossas enfermidades espirituais. E vimos aqui para que o Senhor, o médico dos médicos, possa nos curar, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso lar. O Senhor está lá todos os dias. Conhece o nosso coração e a nossa mente. Sabe, ó Deus, em termos falhado. O Senhor fica feliz quando nós acertamos, quando priorizamos o Senhor, quando acordamos pela manhã e dedicamos um tempo de qualidade para orarmos, para estudar a Tua Palavra, preenchemos a nossa lição da escola sabatina. Mas também o Senhor fica, ó Deus, triste quando nós não o fazemos. O Senhor não fica com raiva de nós, não fica, ó Deus, nos olhando com um olhar de punição jamais. O Senhor olha com um olhar de amor, desejando transformar e salvar. Mas, ó Deus, se alguém aqui, se um de nós temos falhado, que o Senhor possa nos perdoar. E que nesta manhã eu possa, ó Deus, realizar esta obra em nós. Que possamos tomar a decisão de fazer o culto familiar, de fazer o nosso culto pessoal todas as manhãs. De, ó Deus, ensinar nossos filhos a Tua Palavra, os Teus princípios, e sermos modelos e exemplos para eles. Ó Deus, que possamos também ser fiéis no cuidado com este santuário que é o nosso corpo. Cuidarmos da nossa saúde para que o Senhor possa habitar, que a nossa vontade e desejo não esteja acima da Tua vontade para nós. Ó Deus, ajude também, Senhor, e sermos fiéis aos nossos dons e talentos que o Senhor nos deu para testemunharmos, para servirmos ao Senhor, à Tua igreja. Não permita, Senhor, que nós sirvamos somente a nós mesmos. Perdoe e nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, na área financeira. Não permita, Senhor, que continuemos a sermos infiéis, mas que o Senhor possa tocar em nosso coração e possamos fazer uma reforma em nossa vida e nosso lar. Para que a cada dia, a cada passo, possamos nos aproximar de Ti, porque assim como somos hoje, seremos no dia da prova. Então que hoje Tu possa nos transformar e a cada dia.